Olá pessoal, este é o segundo módulo da aula 7 da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Azuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa aula está dividida em 3 módulos. No segundo módulo, nós vamos continuar tratando sobre investimentos. Nessa aula, nós vamos falar sobre LCI e LCA, Tesouro Direto e debêntures. O que são LCIs e LCAs? O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA, a letra de crédito do agronegócio. Ambos são investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. São similares aos CDBs, são empréstimos com remuneração de juros. A diferença é o lastro dos papéis. No LCI, eles são lastreados por carteiras de empréstimos do setor imobiliário e o LCA são lastreados por carteiras de empréstimos do setor do agronegócio. Existem diversos tipos de LCIs e LCAs. Existem as pré-fixadas, onde o investidor conhece de antemão o rendimento. As pós-fixadas, onde o investidor conhece de antemão um indicador de referência, por exemplo, 90% do CDI. Existe a CDI mais spread, é uma remuneração pelo CDI, mais uma taxa como 1 ou 2% ao ano. E as são atreladas à inflação. Existe remuneração a uma taxa como 1 ou 2% ao ano, corrigido por um índice de inflação, podendo ser o IPCA ou o IGPM, por exemplo. Elas obedecem a um período de carência, definido pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, que depende da remuneração oferecida. Há papéis com rentabilidade diária e outros que só podem ser resgatados ao final do prazo. Existe a possibilidade de venda para outros investidores, com preço acordado entre as partes. LCIs e LCAs têm liquidez inferior a outros papéis de renda fixa. Assim como os CDBs, os LCIs e LCAs são lastreados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garantem 250 mil por CPF ou CNPJ por cada instituição, com no máximo de 1 milhão, ou seja, 4 instituições. Sua maior qualidade é não ser tributada no imposto de renda. Não há cobrança de taxa de administração em LCIs e LCAs, porém, algumas corretoras podem cobrar taxas de custódia e de corretagem. Por isso, podem ter rendimento superior a CDB, mesmo com um percentual de CDI inferior. Vejamos esse exemplo. Um montante de R$1.000 pode ser aplicado em um CDB pós-fixado de 110% do CDI ou em uma LCA com 90% do CDI. Considerando o histórico do CDI dos últimos 12 meses e que esse investimento será resgatado em um ano, qual total poderá ser resgatado pelo CDB? Qual total poderá ser resgatado pela LCA? Nós podemos calcular o rendimento do CDB, igual nós fizemos no exemplo da aula anterior. A correção do CDI nos últimos 12 meses foi de 3,48%. Nós obtivemos a informação da fonte que está aqui no nosso rodapé. O rendimento do CDB vai ser de 110% do valor do CDI. Assim, nós temos que esse rendimento é de 3,84%. O lucro do CDB vai ser R$1.000 vezes essa taxa de juros. De fato, nós lucramos aqui R$ 34,80. O total resgatado vai ser quanto? Vai ser o valor que nós tínhamos aplicado, mais o lucro, menos o imposto de renda, que incide apenas sobre o lucro. A alíquota para 361 dias ou mais é de 17,5%. Assim, o total que nós podemos resgatar é de R$ 1.028,71. Nós podemos fazer a mesma análise para o LCA. Quanto a gente vai poder resgatar? A correção do CDI é a mesma, 3,48%, nesse período de 12 meses. O rendimento da LCA é de 90% desse valor, que é igual a 3,13%. O lucro que nós obtivemos é esse percentual em cima do valor aplicado, de R$1.000. Portanto, 31,30. O total resgatado, portanto, vai ser R$1.000, que é o que a gente aplicou, mais o lucro, menos o imposto de renda. Contudo, no caso da LCA e da LCI, o imposto de renda é zero. Então, aqui, nós conseguimos resgatar R$ 1.031,30. Veja que com rendimento de 110%, o CDB conseguiu render menos do que a LCA, com 90% do CDI. Tudo devido ao imposto de renda que incidia aqui em cima do CDB e é isento no LCA. Outro importante investimento de renda fixa é o Tesouro Direto. Foi um programa criado em 2002 pelo governo federal para que pessoas físicas pudessem comprar papéis do governo pela internet. Em outras palavras, a gente estaria emprestando dinheiro para o governo para ele saldar suas dívidas, e fazer seus investimentos.
Os papéis do governo, de modo geral, são os investimentos de menor risco de um país. É possível escolher diferentes indexadores, prazos de vencimentos e fluxo de remuneração para o caso do Tesouro Direto do país. Tem muitos prazos disponíveis, há modalidades pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. No Tesouro Direto, a gente tem diversas modalidades, como o Tesouro Selic LFT. Ele acompanha o rendimento da Selic e se a gente precisar resgatar ele antes do prazo, ele vai ser pago o retorno até aquela data. Ele é muito utilizado para reserva de emergência. O imposto de renda é regressivo, existe o IOF para resgate menor do que 30 dias, do mesmo modo que o CDB, inclusive seguindo a mesma tabela de imposto de renda do CDB. O Tesouro Pré-fixado ele tem um retorno que é informado na data de aplicação. Em caso de resgate antes do prazo final, o valor do retorno dependerá da marcação de mercado. O imposto de renda regressivo e IOF para prazo de resgate de 30 dias são utilizados. O que é a marcação de mercado? É a expectativa de investidores sobre o aumento ou não da taxa de juros, que pode fazer com que o papel fique mais ou menos interessante para ser comprado. Aí isso altera seu valor. Então o retorno desse papel pode ser maior ou menor do que o esperado. Outra modalidade é o Tesouro Prefixado com juros semestrais, o NTNF. Ele tem um rendimento conhecido, visto que ele é um papel pré-fixado, mas ele paga os juros que foram adquiridos até aquela data, semestralmente. Isso a gente chama de cupom. Em caso a gente saque esse cupom, que a gente pode também deixar ele aplicado, a gente vai pagar a tributação máxima, que é de 22,5%. Também temos o Tesouro IPCA+, que é também chamado de NTNB principal, que é um título híbrido. Ele tem parte da tributação prefixada e parte corrigida pelo IPCA, de modo que sempre a gente vai ter ganho real. Se resgatado antes do fim do prazo, ele é suscetível à marcação de mercado, assim como o exemplo anterior que nós tivemos. Se a gente resgatar em menos de 30 dias, a gente também está sujeito ao IOF. Lembrando que todos esses aqui a gente paga a tributação de imposto de renda. Temos também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que é uma mistura dos dois anteriores. É similar ao NTNF, protegido pela inflação, pelo IPCA, como o NTNB. O site do governo tem uma apresentação de cada uma das alternativas e um teste para que a gente verifique o nosso perfil de investidor e de acordo com o objetivo que a gente tem em mente. O site do Tesouro Direto é esse aqui, é o tesourodireto.com.br. Esse aqui é o site do Tesouro Direto. Então ele tem diversas informações aqui com um simulador, que a gente consegue descobrir qual que é o perfil que a gente pode querer. Então vou vir aqui, vamos começar, O que você deseja conquistar com o seu investimento? Aposentadoria, casa nova? Vamos supor que eu estou querendo trocar de carro. O Tesouro Direto é uma ótima opção para você atingir seu sonho. Quanto que eu quero fazer isso? Eu vou fazer isso de 3 a 9 anos. Nesse período, o que é mais importante para você? Saber exatamente quando eu vou ganhar ou investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação? Bem, eu acho que eu quero vencer da inflação. Pronto. Nesse caso, ele já deu para a gente uma alternativa. Ele dá para a gente duas alternativas, o Tesouro Selic 2025 e o IPCA+. O IPCA+, é aquele que a gente viu, Ele vai dar uma rentabilidade para a gente do IPCA mais 2,8, ou então esse outro aqui, que vai dar para a gente a Selic mais 0,2. A gente pode simular os dois investimentos aqui. Esse aqui é de médio prazo, esse é de curto prazo. A diferença é pequena no tempo, Vamos ver como é que fica esse. Eu quero investir hoje R$10.000. E não quero investir nada mensalmente. E aqui ele dá essa simulação para a gente. A data do resgate é 15/8/2026 e ele vai render para a gente, tirando o imposto de renda e a custódia da bolsa, 13.298. Ele vai render então nesse período R$3.000. E aqui a gente tem qual que é o rendimento de cada um deles. Ele está comparando com a poupança, com o CDB, com a LCI, LCA e os fundos DI. E está dando para a gente qual que é a estimativa que ele vai dar para nós aqui. Ele está falando que o Tesouro aqui é o que está dando o melhor rendimento. De 14.117. Então a gente pode fazer essa estimativa com vários outros parâmetros,
e com vários outros tipos de investimento que a gente tem aqui no Tesouro Direto. Outro importante investimento que nós temos também de renda fixa são as debêntures. Debêntures são títulos de créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. São similares aos títulos do governo, mas representam dívida com uma empresa. Por exemplo, se ela quer construir uma nova fábrica, expandir as operações no exterior ou fazer qualquer outro grande investimento, elas podem emitir debêntures para se financiar. As regras relacionadas aos prazos e ao formato da remuneração das debêntures, elas são definidas e registradas no momento da emissão da empresa, então elas dependem de como que a empresa vai emitir esses papéis. Informações como juros, carência, prazo para resgate, etc., são feitas nesse momento. Diferentemente das ações, quem compra debêntures não se torna sócio da empresa, por outro lado, se torna credor. Como o pagamento das debêntures não depende do desempenho da empresa, como no caso das ações, a gente considera que as debêntures são investimentos de renda fixa. Outra diferença fundamental é que as debêntures têm prazo e as ações são parte do capital social da empresa. Então, quem compra ações é sócio da empresa indefinidamente. Empresas SA, de capital aberto ou fechado, podem emitir debêntures como forma de financiar-se, sem vender parte da empresa, no caso de vender ações, e com juros inferiores a outros tipos de captação de recursos. Então essa é uma alternativa que elas têm para conseguir financiar seus projetos. Existem, como nos outros investimentos, diversas modalidades de debêntures. Existe a debênture conversível, que são papéis que mesclam características de renda fixa e renda variável. Elas podem ser trocadas por ações da companhia emissora. Existe também a modalidade simples, também conhecida como não conversível, onde a remuneração é sempre com juros sobre o principal, que é o valor aplicado, de acordo com as condições oferecidas na oferta. Existe também a modalidade permutável. Elas podem ser pagas com ações, que não necessariamente são da empresa que fez o empréstimo. Existe a modalidade perpétua, que ela não possui um prazo, assim o investidor continua recebendo juros ao longo do tempo, como acordado no período da emissão dos papéis. Na modalidade participativa, a remuneração oferecida é a participação nos lucros da empresa. E as incentivadas, que servem para captar recursos para a infraestrutura, que elas são descritas na Lei 12.431 de 2011, para setores de logística, transporte, saneamento básico, energia e muitos outros. Essa modalidade é dita incentivada porque, como incentivo, o investidor possui isenção de imposto de renda, que nenhuma das outras modalidades oferece isso. Essa isenção é para que o país possa investir em infraestrutura e então melhorar a sua competitividade internacional. Quanto à remuneração, é possível encontrar debêntures que são pré-fixadas, pós-fixadas e híbridas. Há incidência regressiva de imposto de renda, como no CDBs, seguindo inclusive a mesma tabela, exceto no caso da incentivada, que é isenta de imposto de renda. Podem haver custos de taxa de custódia de acordo com a corretora. As debêntures são papéis de baixa liquidez. Alguns deles são comercializados na B3, que é o nome atual da Bolsa de Valores de São Paulo. Não é possível resgatar o investimento antes do prazo especificado. Se desejar, o investidor pode recorrer ao mercado secundário para vender seus papéis. Debêntures, diferentemente da LCA, LCI e CDB, não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. O principal risco desse investimento é a empresa não honrar com a sua dívida. Existem mecanismos contratuais para minimizar esse risco com alguns tipos de garantias. Nós chegamos ao fim do módulo 2 da 7ª aula. Todas as referências são apresentadas no rodapé da página onde elas são citadas. Até o próximo módulo e muito obrigado por assistir.